Loucura, loucura, loucura! Começamos agora mais um programa fechamento, desta vez com esta capa. Ele próprio, Luciano Huck, candidato à presidência. Thaís, o que dizer a respeito dessa figura? Diga lá. Bom, um resumo. Os movimentos indicam que sim. A postura formal, pública dele até agora, diz que não. Mas eu conversei com pessoas que são próximas da família do Huck, pessoas que têm uma interlocução mais política com ele, e há um movimento claro já adiantado para que ele eventualmente se lance aí à disputa de 2022 como presidente. Então a resposta verdadeira é sim, mas ele não, até para não queimar as chances dele, né? Antes da hora, ele não tem assumido que vai concorrer, mas está procurando pessoas, etc. Parece haver toda uma máquina financeira e midiática para dar suporte a essa candidatura, ou eu estou enganado? Não, se você está certo, eu diria que na verdade tem muitos nomes, né, apoiando essa candidatura. Eu acho que tem muitos interesses confluentes, assim, acho que o núcleo principal que está em torno dele ali são o presidente e o ex-presidente Fernando Henrique, são pessoas ligadas a essa ala mais tradicional do tucanato, o Armínio Fraga, o Tasso Gereissati, que estão dando conselhos a ele mais diretamente, assim, e ele também tem sido assessorado por alguns ativistas desses movimentos de renovação política, né, como o Agora, principalmente, e o Renova BR, com o Eduardo Mufarrege, que é o presidente lá. O pessoal do Agora tem servido, isso segundo pessoas que frequentavam a instituição, como eles têm dado uma guarida técnica, né, para ele. Então ele tem aprendido sobre temas brasileiros e tal com essa equipe, já começou em 2017 e agora 4 ou 5 líderes desse movimento estão nesse pequeno núcleo que está, na verdade, o assessorando de fato, né, para uma eventual candidatura. Então agora, Thaís, na verdade, no fundo, quando você olha essa candidatura do Huck, ela é a volta à cena do PSDB dos tempos do Fernando Henrique, né? Os principais nomes que estão no entorno dessa história são ex-ministros, ex-colaboradores dos governos Fernando Henrique, que tinham uma pauta privatista como essa agora. Agora, tem um detalhe, eu queria que você comentasse por que o Luciano Huck está seguindo essa linha, que é assumir um discurso contra a desigualdade social, que embora os governos Fernando Henrique tenham ali feito alguns programas sociais, nunca foi o centro da proposta dos tucanos. Por que você acha que esse tema é tão central no discurso do Huck hoje? Eu acho que ele próprio, as pessoas que estão em volta dele, sentiram que houve uma mudança de ventos, assim, desde as últimas eleições. Porque naquele primeiro movimento, quem se lembra, o Huck, ele ensaiou uma candidatura já nas eleições de 2018, né? Chegou a falar disso na imprensa e alguns meses antes, de fato, de encerrar o prazo para filiação, ele não se filiou, continuou apresentador. E as pessoas, eu acho que perceberam que esse discurso da ética, da renovação na política, perdeu um pouco de força desde as eleições, porque foram eleitos muitos novos na política, né? E aí o resultado é esse, né? Sim, o resultado é exatamente esse. E quem eram? As pessoas que eram os baluartes da ética, da moral, a Operação Lava Jato, por exemplo, estão sofrendo revés, né? Eles estão finalmente sendo confrontados com fatos, né? Não com grupos, etc. Então, e percebe-se que a vida das pessoas está piorando, né? Os indicadores sociais do Brasil estão piorando cada vez mais. Metade das pessoas no país vive hoje com um pouco mais de R$400 por mês. Então, sentiu-se nesse entorno que é o momento de falar desse tema mais diretamente, né? Eu conversei com o Beto Vasconcelos, que é um cara que fez parte do Agora, e ele foi um do que ajudou o Huck mesmo a entender o tema da desigualdade num sentido amplo, né? De como isso tem relação com a história do Brasil. E o que ele me diz, assim, é que ele não parecia entender esse tema na época, para além do que eram os programas sociais, né? E que ele tem se interessado em entender a desigualdade mais profundamente e que isso tem a ver com o discurso que ele está fazendo agora. Então, acho que tem uma mudança, um cálculo que é político, né? Que são uma mudança dos ventos na política ali, e tem uma mudança em como ele quer se posicionar para essa eleição, porque o campo do centro, da centro-direita, perdeu muito, né? Perdeu mais que a esquerda na eleição de 2018 e agora está tentando. Agora, você acha que é possível conciliar essas duas frentes, que ao mesmo tempo ele é um defensor da agenda
de reformas do Paulo Guedes, o que é um contrassenso em si, né? Sim, Já que as sim. reformas do Paulo Guedes tendem a aprofundar a desigualdade. Você acha Sim. que cabe, que é possível convencer o eleitorado de que é possível juntar uma política neoliberal com... Aliás, eu até pergunto assim, compromisso. quão sincero é o compromisso de Huck com o combate à desigualdade, sendo que ele acabou de perder uma disputa na justiça para, por exemplo, manter o acesso privativo a uma praia. Sim, que é uma disputa que se arrasta desde 2011, que ele já havia sido condenado, enfim, a casa até foi vendida, assim. Tem visões conflitantes a respeito desse tema, né? Muita gente no campo mais à esquerda o vê com o pé atrás. O Huck tem procurado políticos, tem procurado influenciadores mais ligados a esse campo progressista e tem desconfianças dos modelos dele, porque ao mesmo tempo ele defende muito fortemente até agora a agenda do Guedes, diz que essa agenda é correta, e o próprio Guedes o procurou, né, para concorrer em 2018, não deu certo. Então tem visões conflitantes, porque eu acho pessoalmente que esses discursos não se coadunam também, que enquanto você defender uma agenda tão liberal, como que você vai tornar um Estado um indutor da igualdade no Brasil sem que hajam essas políticas, né? Tem gente que ao lado dele mais otimista, que não é uma visão que eu corroboro, estou repassando, enfim, que acha que na verdade tem ainda certa ingenuidade por parte dele, que conforme as eleições vão chegando e essa agenda liberal vá dando resultados, ele eventualmente vai ter que abandonar um desses discursos, entende? Porque eles não serão coerentes até lá. E tem um outro ponto que eu acho que é importante, é o seguinte, a ideia que ele propõe de ser um candidato moderado, ou um presidente moderado, não casa com a possibilidade de fazer essa agenda, porque eu acho que o grande segredo, vamos dizer assim, o grande lance do governo Bolsonaro Sim. é manter um estado permanente de tensão e um risco, um risco sempre a uma guinada mais autoritária para cumprir essa agenda. Fazer essa agenda já é difícil nesses termos. Sem a chilenização do Brasil, né? Então, para cumprir essa agenda ultraliberal, você tem que ser autoritário. Esse é o segredo de quem está adotando isso no mundo. Sim. Então, seria uma dificuldade. Mas é um nome aí e eu acho que ele está um pouco ocupando o espaço do que a gente pode chamar de campo progressista, né? Sim, tem ocupado. Eu acho que é das candidaturas menos identificadas com o bolsonarismo, que é o Dória, por exemplo, que eu acho que é candidato, né? Todo mundo sabe disso, que está com as discussões mais adiantadas, né? Esse ano ele participou de pelo menos 14 eventos falando de política. Todas as pesquisas que já vislumbram 2022 falam do Huck, né, como uma possibilidade. Tem uma questão importante também, que é o apelo, né, da figura dele entre um eleitorado que já votou no Lula e nessas últimas eleições votou no Bolsonaro e está arrependido. Mas ele seria o quê? Uma espécie de Lula anti-Lula? Essa é a minha percepção pessoal, assim, porque eu acho que ele tem adotado esses discursos com valores lulistas, mas ele não faz referência nenhuma ao ex-presidente e ao mesmo tempo não se contrapõe diretamente a ele. Houve um cálculo ali na entourage dele que seria ruim criticar o PT abertamente, porque você deixaria de brincar com esse apoio. Então é isso, ele tem trazido o valor da conciliação, o valor das desigualdades sociais, de você ter uma figura que vai repactuar o Brasil e que o Brasil precisa melhorar. Enfim, é um discurso... ele é um anti-Lula, anti-Bolsonaro. É um arranjo bem curioso e que vai chamar muita atenção ainda nos próximos meses. Agora, o Sérgio mencionou aqui o festejo, né, do pacote do Guedes, e ele acaba de anunciar uma série de medidas, né, de reforma do Estado e tal, e ao mesmo tempo nós tivemos o leilão dos lotes do pré-sal. Qual a avaliação que você faz sobre isso? Eu acho que tanto a apresentação do pacote, que foi recebido com certa frieza no Congresso, não vamos ali nos tomar por algumas fotos que apareceram, o fato, por exemplo, é que o Rodrigo Maia não estava no momento da entrega do pacote, que a maioria dos deputados tem falado mal. Então, o que eles dizem que é um pacote ambicioso. Eu diria que é um pacote extenso demais, é uma ideia muito radical para ser apresentada. Inclusive tem problemas de concepção, de formulação das medidas provisórias. Eu acho que prosperar como ele, na sua integridade, é muito difícil.
Acho pouco provável, por exemplo, que você tenha fusão de municípios ou que você consiga mexer nas regras do funcionalismo na profundidade que eles estão propondo. E ao mesmo tempo você teve o leilão da cessão onerosa da Petrobras, do excedente do pré-sal. E o que aconteceu foi o seguinte, de um grande ponto de vista, foi um fracasso para o governo. E foi melhor para o Brasil, né? As empresas estrangeiras não entraram porque elas estavam com dúvidas sobre as regras e as dúvidas eram realmente pertinentes, né? Mas teria sido pior se a gente tivesse entregado essa quantidade de petróleo para as multinacionais explorarem. Por enquanto, continua, na maioria, na mão da Petrobras. Alguns campos não tiveram propostas. Hoje de manhã, nessa quinta-feira de manhã que nós estamos aqui depois do fechamento, teve uma segunda rodada de alguns campos menores. Aconteceu a mesma coisa, a Petrobras comprou, venceu um leilão de um deles junto com as chinesas. O resto ficou sem proposta. Né? Isso mostra a dificuldade de implantar essa agenda tão radical e a desconfiança também em relação ao Brasil, né? O que é o futuro e esse momento que o Brasil vive, a possibilidade de recuperação, o cenário conturbado na política. Então, eu acho que, embora exista no empresariado aí um certo grau de otimismo, assim, está todo mundo agora assim, agora vai, está chegando o momento, os dados não permitem afirmar isso. Eles ainda estão muito díspares, estão muito diferentes, então tem alguns sinais de recuperação em alguns setores muito específicos, mas ao mesmo tempo você tem essa informalidade crescente, tem esses dados da desigualdade crescente, isso tudo é um entrave para a retomada do crescimento. Aliás, a síntese dos indicadores sociais do IBGE aponta aí que mais de 13,5 milhões de brasileiros estão vivendo na extrema pobreza, né? Praticamente 4 milhões e meio de brasileiros foram empurrados para a miséria desde 2014. Mas, Sérgio, eu queria perguntar mais um aspecto dessa questão do pré-sal. É que, assim, querendo ou não, o governo estava contando com esse dinheiro, e não só o governo, mas também os estados e municípios. Como é que fica agora? Não fica, né? É muito menos dinheiro do que você imaginava. O repasse para os estados e municípios vai ser muito menor e, na verdade, vai ser um acerto de contas da Petrobras com o governo. Mas a forma como eles conceberam esse leilão, sabia-se que ia dar um fracasso, porque tem problemas regulatórios ainda presentes. Tanto que agora o governo, horas depois do leilão fracassar, disse que o problema era a preferência da Petrobras. Mas aí é o seguinte, até o dia anterior, horas antes do leilão, vigorava o triunfalismo do governo. Vai ser um sucesso, vamos arrecadar um monte de dinheiro. Aí dá errado, aí eles arrumam um culpado. Mas eles já não sabiam disso antes? Se sabiam, por que não foram tentar mudar então as regras antes de leiloar? Tem a ver com o assodamento desse governo, a vontade de mostrar uma agenda de reformas muito profundas, ultraliberal, que não tem respaldo. Outra coisa, nós estamos, no fim desse ano está acabando, no ano que vem tem eleições municipais, então o Congresso primeiro vai funcionar 6 meses, depois ninguém vai votar essas coisas, não pode e eles não vão ter coragem de votar. E terceiro, vai se sobrepondo projeto atrás de projeto. Por quê? O que você vai fazer primeiro? Você vai discutir a reforma tributária ou você vai analisar esse pacote de reformas? E outra coisa, como eu disse, são muitos projetos de lei, muitas PECs, tudo muito complicado, precisa ser analisado caso a caso. E eu não sei se o Bolsonaro tem esse tempo todo, né? A popularidade dele continua piorando, pelo que eu sei, ou pelo menos estabilizou num patamar que não lhe dá uma folga para impor ao Congresso a sua agenda. Então, na verdade, eu acho que vai depender muito da boa vontade, tanto do Rodrigo Maia, quanto do Davi Alcolumbre e do Centrão, de ver até onde que eles querem chegar e qual a prioridade que eles vão dar. Mas, de certa forma, o governo joga para o Congresso o protagonismo, dá ao Congresso o protagonismo dessa discussão. Então, eu acho que é muito mais complexo, é muito mais difícil prever o que vai acontecer nos próximos meses. Eu acho que assim, a reforma da Previdência era muito mais fácil de ser feita do que esse conjunto de ideias. Sim. E o repórter André Barrocal preparou uma reportagem sobre os desdobramentos do caso Marielle, inclusive os desdobramentos envolvendo o presidente da República, Jair Bolsonaro.
E ao que tudo indica, parece que vai sobrar para o Porteiro. É isso mesmo, Barrocal? Pode falar. Boa tarde, colegas de redação em São Paulo, amigos de Carta Capital. A minha reportagem da semana é mais uma vez sobre o caso Marielle Franco e as ligações da família Bolsonaro com milicianos. Milicianos que são os principais suspeitos do assassinato da vereadora do PSOL no ano passado. O presidente Jair Bolsonaro teve o seu nome envolvido nas investigações do crime graças ao depoimento de um porteiro. É o porteiro do condomínio na Barra da Tijuca onde Bolsonaro tem casa. Nesse mesmo condomínio mora um dos dois suspeitos do assassinato de Marielle. Ele foi procurado pelo seu comparsa no dia do crime e o seu comparsa disse na portaria que iria à casa 58, a casa de Jair Bolsonaro. O Ministério Público do Estado do Rio diz que o porteiro mentiu. Diz isso com base numa perícia que a Associação Nacional dos Peritos Criminais Federais chama de temerária. Essa perícia foi feita em áudios trazidos a público por Carlos Bolsonaro, filho do presidente. São áudios que mostram uma conversa da portaria do condomínio com um dos suspeitos do assassinato de Marielle. A Polícia Civil do Estado do Rio diz nos bastidores que na verdade existem dois porteiros, o porteiro do áudio periciado e o porteiro do depoimento que implica Bolsonaro. A oposição cobra do Ministério Público do Rio a realização de uma nova perícia, mas o Ministério Público do Rio aguarda uma ordem nesse sentido da parte do Supremo Tribunal Federal, e o tribunal até agora não se manifestou sobre isso. Áudios e perícias à parte, persiste a dúvida. Se o porteiro mentiu, por que o registro feito por ele à mão, no dia do assassinato de Marielle, mostra que sim, um dos dois suspeitos do crime disse na portaria que se dirigia à casa de Bolsonaro? Pois é, diante de todo esse rolo, de toda essa confusão, o Congresso vive uma incrível calmaria. Deve ser a satisfação com a agenda neoliberal do governo, uma agenda que teve mais um capítulo importante essa semana com a entrega de um pacotão neoliberal pelo próprio presidente ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre. É isso, um grande abraço e até a semana que vem. Obrigado, Barrocal. E essa também foi uma semana agitada. Nós tivemos aquele episódio do Augusto Nunes desferindo um golpe no... O que foi aquilo? Isso é o que a gente pode chamar de jornalismo engajado, né? O Augusto Nunes está tão defensor do Moro, da Lava Jato, ele é um autêntico lavajatista, que ele resolveu, né, agredir o Glenn. Na verdade, foi quase uma cena armada, porque o que aconteceu? O Glenn foi convidado a ir aos estúdios da Jovem Pan hoje, não sabia que o Augusto Nunes estaria no Pânico, né, que é um programa que ele participou. Soube lá e topou participar mesmo assim. Depois eles foram colocados um diante do outro, e para quem não viu o vídeo ainda, que eu imagino que já esteja com milhões de visualizações aí nessa sexta, ele questionou o Augusto pelos comentários que ele fez em relação à família do Glenn Greenwald, né, questionando a capacidade dele e do Davi de cuidarem dos filhos, disse que ele era um covarde e a coisa esquentou ali, e ele foi atacado, né, pelo Augusto Nunes. Então foi uma situação levada ao limite do desrespeito ali, de um cara que se propôs a conversar, né, eventualmente. Você falou bem, ele foi atacado, porque no fundo o Augusto Nunes fez isso contando com que ia ter uma separação da briga. Então ele agrediu e fugiu, quer dizer, é uma baixeza sem tamanho, né? Mesmo o partido do Augusto Nunes foi um pouco demais, né? Assim, para mim não me surpreende a postura do Augusto Nunes, o que me surpreende é o Glenn ter aceitado o convite da Jovem Pan para participar do programa Pânico. Eu acho que ele podia selecionar um pouco melhor os lugares onde ele... Então, mas eu acho que o Glenn tem essa tentativa de um compromisso de falar com todo mundo e falar que ele... Porque ele é normalmente acusado de partidarismo, né? Sim. Então, eu acho que isso é uma tentativa de mostrar que não. O Ciro esteve na Jovem Pan. Acho que é o caso de não voltar mais. Mas no fato de armarem uma emboscada, ter um desafeto seu que você não sabe que vai estar lá, já aconteceu alguma vez. É complicado, um episódio bastante triste aí para o jornalismo brasileiro. Bom, e
essa semana nós estamos em uma casa nova, né? A redação mudou de endereço. Nós, num primeiro momento, decidimos não comunicar qual é exatamente o endereço por uma razão, que o Sérgio vai falar. Não, eu acho que os nossos detratores, aqueles que nos adoram tanto, assim, adoram nos odiar, precisam começar a fazer uma busca, tipo Pokémon Go. Onde é que fica a Carta Capital? Em que lugar que ela está agora? Ela pode vir fazer piquete aqui na porta e tal. Sugerimos, talvez, Rodrigo, a gente faça uma jogada. Você sabe que o Eduardo Bolsonaro, por exemplo, é nosso fã, está sempre nos citando. Talvez a gente possa deixar para ele anunciar onde é que está a nova sede da Carta Capital, para que todos os nossos fãs, né? Não, bolsonaristas venham aqui. O Eduardo Bolsonaro, eu gostaria de agradecer pela publicidade gratuita. Ele está sempre com um exemplar da Carta Capital debaixo do braço, aonde vai, faz uma publicidade carinhosa da gente. Agradeço bastante. Desejo algumas aulas de interpretação de texto, realmente precisa. Mas, de toda forma, fica aqui o nosso carinho especial por você, Eduardo. Valeu pela força. E mais algum assunto que eu esqueci? Sim, acho que estamos nessa aí. Agradeço todo mundo, quem nos acompanhou. Até a próxima, até semana que vem. Tchau, tchau. Até mais, um excelente fim de semana para todos. Até mais. Tchau.